Boa tarde a todas e todos, mais uma edição do Paralelo 30 no ar, nesse formato lives. Sexta-feira, 17 de julho de 2020, 3 horas, 1 minuto, e a temperatura em Rio Grande é 14 graus, a sensação térmica 10 graus. Umidade relativa do ar 94%, é a atualização da praticagem da Barra do Rio Grande. E já começamos por aqui, então, o nosso papo de mais um assunto de extrema importância e urgência nesse contexto de pandemia que nós vivemos e já passamos aí da metade do ano de 2020, né? E hoje a gente está trazendo aqui mais um tema, mais uma pauta que precisamos tratar, conversar, que é a Lei Aldir Blanc, Lei da Emergência Cultural, e temos aqui as representações do Conselho Municipal de Políticas Culturais, né, e que é aí mantido, organizado e composto por representantes da sociedade civil, também da gestão municipal, de instituições. Temos aqui com a gente o secretário de Município da Cultura, Ricardo Freitas, Miguel Isolde, que está como presidente do Conselho, mas compõe o Conselho eleito pela sociedade civil, e Débora Amaral, que representa a FURG, a Instituição Universidade Federal do Rio Grande, dentro do Conselho, e essas três pessoas vêm aqui. Eu também integro o Conselho, mas hoje aqui tenho outro papel, a gente conversava um pouco isso antes, né, de entrarmos no ar, e a gente tem aqui uma parte, né, uma representação desse Conselho, que é uma política cultural em Rio Grande que muito nos honra, muito nos alegra, né? Temos um conselho aí com uma maioria ampla de representação da sociedade civil, né? E com representação aí do poder público, com diálogos constantes, enfim, não sei quem quer começar a falar, mas acho super importante a gente trazer essa questão, né, do papel do conselho, e que o conselho vem se reunindo, conversando ao longo desse período aí, acho que desde maio, com uma frequência semanal, né, por vezes até mais de uma vez por semana, para tentar dar conta aí de pensar e organizar esse momento, esse contexto. Não sei quem quer começar, quem sabe Ricardo, e até acho que é importante trazer isso aqui, né, o Paralelo foi chamado, né, recebeu o contato aí da comunicação da prefeitura solicitando o espaço, tá? E o Ricardo já na hora sugeriu que para além dele, né, para além da prefeitura, tivesse também representações do conselho aqui. Então acho que, quem sabe, Ricardo, queres dar o teu boa tarde? Tens que abrir o teu microfone. Que a gente está tudo com os microfones fechados. Aí. Tá bem. Boa tarde, Deca. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Débora. Prazer mais uma vez estar com vocês. Nós temos nos encontrado frequentemente toda semana e algumas outras reuniões através do nosso grupo de trabalho. Também tiramos do Conselho para começar a pensar na aplicação dessa lei, que tem uma importância extraordinária, uma coisa jamais vista na história da política pública da cultura do país, né? É importante que se retome um pouco a história dessa lei. Essa lei foi pensada, sugerida, oriunda da sociedade civil, dos seus vários movimentos, através de pessoas que tiveram um envolvimento muito grande no Ministério da Cultura, que infelizmente hoje não existe mais,
que levaram os parlamentares para sugerir a criação de uma lei que contemplasse o setor cultural, que já está há muito tempo parado, sem poder trabalhar e efetivamente sem poder levar o sustento para as famílias. E foi pensando nisso que a lei foi criada através, inicialmente com a deputada Benedita da Silva, depois num substitutivo da deputada Jandira Fegari, e passou a Câmara por quase unanimidade, apenas o Partido Novo não votou favorável, no Senado passou por ampla maioria, uma unanimidade incrível. Quando já ninguém mais imaginava que podia dar, houve uma articulação nacional muito grande, através dos vários segmentos, houve uma convergência nacional, isso serviu para o reencontro de muitas pessoas, muitos artistas, muitos gestores, que chegou-se a se dizer que nós estávamos em momento de uma conferência nacional da cultura. E foi finalmente sancionada pelo gabinete do presidente da República. Mas é importante dizer que essa lei vem das bases, vem da sociedade civil e vem dos movimentos populares e culturais que querem o direito à cidadania, que querem direito à cultura, que querem uma exigência, inclusive, da Constituição Federal. E essa lei disponibiliza 3 bilhões. Né? Isso tem um significado tão importante porque só a Lei Rouanet, que é a lei que financia os projetos culturais em nível nacional, ela dispõe de 1 bilhão. Então, são 3 vezes mais que o que dispõe a Lei Rouanet. E outro fato que é importante ressaltar é que essa lei ela tem um caráter de democratização e universalização, porque ela vai contemplar todos os municípios, todos os mais de 5.600 municípios da federação. Ou seja, nós vamos receber um recurso proporcional à nossa população. Porto Alegre vai receber referente a dela, municípios do Acre, do Pará, de Goiás, Tocantins, todos os municípios que tenham 1.500 habitantes, 2.000 habitantes, vão receber um recurso. Então, é verdadeiramente para fomentar, socorrer o setor cultural, mas também fomentar a fruição da cultura nos seus vastos territórios, né? Algo que é importante também salientar é que essa lei, bom, aí nós depois vamos entrar, né, quem pode ser contemplado, de que forma, mas é importante fazer esse relato, que é uma lei que nós queremos que ela fique para além da pandemia, né? Porque isso é uma luta muito do Plano Nacional de Cultura, do Sistema Nacional de Cultura, que nós sempre desejamos que o Sistema Nacional de Cultura fosse um sistema que irrigasse todas as esferas da União e chegasse na ponta dos municípios e mais, das periferias e do interior, que é onde acontecem as manifestações culturais, folclóricas, tradicionais, as periféricas, através das suas manifestações, da juventude, dos mais idosos, daqueles que preservam a tradição oral, enfim, todas as suas manifestações, e essa é uma lei que ela atende aquele pressuposto que até hoje não tinha sido conseguido implementar, que é fazer transferência de fundo para o Fundo Nacional, para o Fundo do Estado, e o Fundo do Estado para os fundos dos municípios. Por isso que nós aqui em Rio Grande já trabalhamos, fizemos o dever de casa, constituímos o nosso Sistema Municipal de Cultura. Em 2017 foi aprovado na Câmara de Vereadores, em 2018 aprovamos também na Câmara de Vereadores o nosso Plano Municipal de Cultura, que foi constituído através de diálogos, de fóruns, de conferência, pegando o relato e as contribuições de toda a população cultural, que elaboramos um plano que hoje é a nossa cartilha para a nossa gestão para os 10 anos, né, de cultura. Então, além disso, restabelecemos o Conselho Municipal de Política Cultural, que hoje, como tu bem disseste, Deca, ele não é paritário, que prevê os planos estaduais e nacional. Ele vai além. Nós, né, num esforço com o Miguel e com mais alguns componentes lá no início, depois, através do fórum, com a constituição das representatividades, constituímos um conselho que ele tem maioria ampla da sociedade civil. E isso é muito importante porque é a participação popular, a participação social, o controle social que nos possibilita que os recursos das políticas públicas sejam
observados de forma transparente, de forma muito íntegra e de uma maneira lisa, que a gente fazer a política cultural cada vez mais, e ela se afirme e se reafirme. Por isso que eu acho que a Agência Cultural Aldir Blanc veio para ficar. Acho que ótima introdução, uma ótima fala de boa tarde, Ricardo, e vou trazer já, antes de chamar o Miguel, pedir para o Miguel, que, como falei no início, integra o conselho sendo o titular, o representante da sociedade civil, né, e foi, após a posse, foi eleito, né, dentro do regulamento ali do conselho, foi eleito como presidente, está como presidente. Antes de passar para o Miguel, rapidamente eu vou trazer ali alguns comentários que a gente já está recebendo. O pessoal da cultura super apropriado aí do espaço participando e nos deixa, e posso dizer, nos deixa duplamente, né? Eu sempre digo isso aqui enquanto paralelo, que a gente fica muito feliz de ver esse retorno, de enquanto está no ar conseguir receber esse retorno, e agora acho que enquanto conselho também posso dizer isso, né? A Lilian Ney diz que é muito bom estar aqui. Lori Nelson Nogueira Dias diz, Lori Nelson Nogueira Dias, Teatro do Sol presente. A Mari Newald, eu nunca sei se eu falo o teu nome certo, Mari. Maravilha de encontro e de pauta, viva Aldir Blanc. Ingrid Duarte, importantíssima pauta. Cristiano Umbandista, ele diz, na escuta. E em seguida o Cristiano diz, Instituto Cultural Filhos de Aruanda, também presente. E a Liliane finaliza ali essa primeira leva de comentários, dizendo arte como reexistência, coisa boa. Miguel Isolde, presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, e que daqui a pouco pode trazer, junto com o Ricardo, esse resgate, né? E acho que é super importante a gente trazer assim, a importância, né, Miguel, desse momento da Lei Aldir Blanc e desse movimento todo que a gente tem acompanhado e integrado, né, de toda a sociedade em prol, sim, da existência dessa lei, de todos os movimentos, né, de criação e até ela ser sancionada e regulamentada, que é o período, o momento que a gente está agora, né, a importância, então, dessa lei, como diz bem o Ricardo, histórica, né, um marco para a cultura brasileira, e o Miguel tem aí bastante tempo de caminhada, né, acompanhando todos esses movimentos culturais, e queria ouvir de ti também a importância da lei, e já, não sei se tu quer fazer isso, ou num próximo momento a gente já entra na importância do cadastro que está acontecendo em Rio Grande também, né? Tira do mudo o teu microfone, para a gente te ouvir, presidente. Então, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Paralelo, né, que eu acho um programa excelente, né, o meu sindicato que apoia, né, o sindicato dos técnicos da universidade, mas eu quero saudar primeiro os artistas que estão na escuta, a Lilian, o Lori, a Mari, a Ingrid, o Cristiano, entrou o Sandro, o Arthur, Salles e o Marlon Brito aí, tá? Saudar os artistas que, na verdade, nós estamos aqui para esclarecimento para eles. Se tiverem algumas dúvidas, podem até no chat, nos comentários, fazerem seus questionamentos. Importante tudo isso que o secretário falou, né? Inclusive algumas coisas sobre o conselho mesmo. Nosso conselho, ele já existe um conselho, né? Desde 2008, já existia um conselho bem anterior que acabou extinto, ninguém ouviu falar, nem sabiam quem eram os conselheiros. Em 2008 foi criado um conselho de cultura em Rio Grande, né? E esse conselho funcionou assim, da maneira que se conseguiu que ele funcionasse, né? Eu acabei sendo um presidente interino quase que no final, assim, daquela gestão. Ele era um conselho consultivo, né?
E esse conselho agora de políticas culturais, né, o CNPC, é um conselho consultivo e deliberativo. Ele delibera, né, ele é muito mais ativo hoje, né, embora algumas pessoas que não entendem muito do processo ou são alheias a esse sistema, né, é uma coisa que é produtiva, né, para nós que estamos encabeçando isso, e ao mesmo tempo é chata, né? Porque a gente tem que disponibilizar tempo para discutir políticas culturais e nessa caminhada desse Conselho de Políticas Culturais, de Política Cultural, nós criamos um regimento, né? Um regimento para que o Conselho funcionasse, né? Naquele fórum tiramos as nossas representatividades, que são 14 representatividades da sociedade civil e 7 do poder público, né, de algumas secretarias, né, e da universidade. E é muito importante esse momento, importantíssimo para fazer algumas reflexões, inclusive. Existem governos, né, que não entendem o que vem a ser a cultura na economia. A economia, a cultura, ela gera muito emprego, talvez mais emprego do que o próprio turismo, né? Porque, inclusive, esse recurso vem do Ministério do Turismo, né? Esse recurso desses 3 bilhões aí que vão ser aplicados na emergência cultural da Lei Aldir Blanc, que é uma lei sancionada pelo presidente, é a Lei 14.017 de 2020, se não me engano. O que acontece em relação à economia da cultura, que as pessoas não entendem, né, é que eles não têm esse entendimento de que não é só o artista que faz cultura, né? Quem faz cultura é a cadeia produtiva também que gira em torno disso. Vamos dar um exemplo do futebol, né? O futebol não é só a venda de ingressos, não é só os jogadores jogando, né? Tem toda uma cadeia produtiva que alimenta com chapeuzinho, bandeira e camisetas, e, enfim, corneta. E da mesma maneira é a cultura para nós, né? A cultura, dentro de um espetáculo musical, seja ele público na rua, seja ele privado, ele tem o sonorizador, ele tem o iluminador, ele tem o carregador, né? Ele tem os músicos que vão fazer aquele show e tem o público, né? Que é o alvo de todo esse espetáculo, de tudo isso que o artista produz. É só para ter essa reflexão de que a cultura gera bastante emprego, gera economia e movimenta a economia desse país. Voltando então à lei da Aldir Blanc, ela tem 3 mecanismos, né, que de apoio à emergência cultural. O primeiro mecanismo é quem ficou sem renda básica, né, que engloba toda essa cadeia produtiva, inclusive, né, por exemplo, uma costureira que faz roupas para um bloco de carnaval, ela está dentro da cadeia produtiva, né? Isso é um pequeno exemplo, mas todas as pessoas que movimentam de alguma maneira algum produto cultural estão dentro da cadeia produtiva, não só os artistas, né, e as belas artes, enfim. Eu vou ter que pegar, né, na verdade, que são a renda básica de apoio de R$600 aos trabalhadores da cultura que ficaram sem renda. Quem são esses trabalhadores da cultura? Quem são considerados esses trabalhadores, né? Considero trabalhador e trabalhadora da cultura quem participa da cadeia produtiva dos segmentos artísticos de cultura, incluindo artistas, produtores, técnicos, curadores, oficineiros, professores de escola, né? Deve ter, para se beneficiar desse primeiro momento, que seria a renda básica, tem que ter uma comprovação de 2 anos de atividade, né? E quem não pode receber, que é
bem interessante deixar claro isso. Quem não pode receber são aquelas pessoas que têm emprego formal, ativo, que sejam titulares de benefícios previdenciários ou assistencial, beneficiário de seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, aqueles que já recebem auxílio emergencial, esse que muitos, eu sei de alguns amigos meus que são músicos e que ficaram, né, impossibilitados de trabalhar, entraram nesse auxílio federal e já receberam. Então, eles vão estar impossibilitados de receber esse recurso dos R$600. A importância da lei Aldir Blanc nesse momento, eu vejo assim, né, que ela pode se tornar uma política pública permanente, né? Uma política que aquilo que foi desmontado desde do seu governo Temer e chegou a esse momento da gente perder o Ministério da Cultura, né? E ter uma secretaria vinculada, não sei o que lá, turismo, enfim, quer dizer, não é nem por status, é por representatividade mesmo dentro do governo. Se tu tem um ministério, se tu tem políticas públicas para a cultura, tu tem recurso, tu movimenta a cadeia produtiva, tu movimenta os artistas, tu movimenta os espetáculos em toda a sua plenitude, né? Eu acho que é um primeiro momento de reconhecimento, né? Acho até que veio bem tarde, porque foi o setor mais prejudicado, porque as pessoas trabalham na rua, trabalham em bares, trabalham em bailes, né? Eu falo de músicos, mas os atores são atores de rua, atores de teatro, né? Atores que trabalham em escolas, né? E as academias de dança, né? Tem o professor, mas tem aquele monte de aquela gama de pessoas que estão ali aprendendo a dançar e estão montando espetáculos, enfim. O artesanato também, né? O artesanato, a Ana Marta, inclusive, nos trouxe uma experiência que ela conseguiram, através dessa pandemia, ser criativos ao momento de venderem máscaras, né? Quer dizer, nesse momento, o artesanato acabou criando um nicho, né, para poder sobreviver sem recurso, né, para quem sobrevive realmente, né, do seu artesanato. Aí, Miguel, até uma contribuição que fiquei pensando, te ouvindo, e fiquei pensando, a cultura tem, né, fico aqui pensando, mas penso que é um dos setores, né, um dos segmentos aí de trabalho, que tem uma característica muito forte da informalidade, né? Enfim, a gente sabe que quase a totalidade dos serviços, né, que não são considerados essenciais, e aí a gente luta muito que a arte é essencial, mas com a sua particularidade de ser coletiva, né, de sim ter aglomerações e de precisar da troca, né, de muitas pessoas para que as atividades culturais aconteçam, a gente precisa, então, enfim, se reinventar, se reestruturar. Mas tem essa questão muito forte, muito marcante, né, da informalidade, o que acaba não possibilitando, por exemplo, não se tem, na grande maioria, um vínculo empregatício, um seguro, né, uma segurança, aliás, financeira para esse momento, né? Então, acho que isso é uma das questões que mais impactou, e aí a gente já conversou em várias outras situações, mas acho que é importante ressaltar, né, acho que o Ricardo também trouxe um pouco isso, que os setores culturais é uma pauta de muito tempo, né, essa questão da valorização e da compreensão do fazer cultural, né, como trabalho, e da gente olhar para esses fazeres e compreender, entender que a gente precisa, sim, estruturar e dar garantias, né? Bom, nesse momento, parece que essa pauta, essa questão está muito posta, né? Não tem mais como relativizar, como deixar para olhar depois, porque é uma questão que está aí, né? A partir do momento que precisou parar, acabou a renda,
né? Não tem um acúmulo de renda, uma garantia, um seguro, não tem, né? Então, acho que isso vem muito nessa questão da emergência, né, da lei. São 3h25, deixa eu pedir para vocês, não sei se o Miguel quer seguir, o Ricardo quer puxar, a Débora, mas para a gente frisar de tudo isso que a gente está conversando, e obviamente a gente não vai dar conta hoje de trazer a profundidade da lei, tá? Porque é muito complexa e acho que a gente precisa combinar, sei lá, um papo desses a cada semana, não sei, a gente vê isso. Mas a gente precisa falar do cadastro. Eu só queria fazer uma complementação em cima disso que tu falou. Se nós tivéssemos uma coordenação nacional, um país focado na realização para superar essa terrível pandemia, já matou mais de 70 mil brasileiros, né? E o direito era esse, cada trabalhador tinha que receber para ficar em casa para poder esperar toda a tragédia e depois voltar ao normal, e o pico seria o mais breve possível e voltaríamos à normalidade, como alguns países já estão fazendo. Só quem ficou de fora, quer dizer, todo mundo ficou de fora de uma maneira ou de outra, porque tem muita gente que precisa do auxílio emergencial até hoje não recebeu, e muita gente que não precisa está recebendo, maior cara de pau. Então, falta uma centralidade nacional, falta alguém que organize. Nós estamos há 2 meses sem o ministro da Saúde, a pior pandemia da história do país. Quer dizer, nós estamos sem secretário, sem ministério, sem secretário de Cultura, tinha 3 ou 4 lá, que fizeram figuração, caíram, fizeram as maiores barbaridades, posaram de discípulos de Hitler, simpatizaram com o nazismo, enfim. Por isso que é muito importante comemorar essa conquista da sociedade, né? A Lei Aldir Blanc é uma conquista da sociedade, e não é esmola, não é, de qualquer maneira, um benefício. Na verdade, é um justiciamento daquela categoria que está parada sem poder trabalhar, e tu bem colocou. É na informalidade, né? Aliás, é um outro problema que a gente vai ter para discutir depois, mas que a arte é informal, né? Todo mundo pôde viver sem ir em lojas, sem ir em restaurantes, sem ir nos mais diversos lugares, mas ninguém deixou de consumir livro, de escutar uma boa música, de apreciar uma bela obra de arte, enfim. Pelo contrário, quem mais sensibilizou durante o período da pandemia foram as artes, foram as músicas, foram as orquestras que, tocando em casa, sensibilizaram as populações, foram os músicos que fizeram serenata para os nossos profissionais da saúde que estão na linha de frente, enfim. Aí é que entra a sensibilidade, aí é que entra a arte, aí é que entra a cultura. Então, a importância da cultura é muito marcada nesse período, e não é mais do que justo que recebam agora esse recurso para, no mínimo, garantir a permanência. Mas a lei vai além disso, isso nós podemos conversar depois. A lei também serve para preservar a memória, o patrimônio, a preservação das tradições, enfim, nós temos uma gama muito grande aí, que a lei ela vai além da renda emergencial, ela vai além do socorro dos artistas. A lei vai complementar e garantir a fluência da cultura de uma maneira geral. Importante. Olha aqui, antes da gente entrar na questão do cadastro, eu vou só trazer rapidamente mais alguns comentários, tá? O Cristiano ainda complementa, né, dizendo que a economia criativa movimenta bilhões. A Melissa Velasquez diz, na escuta, viva a arte, a cultura do nosso município, alegria por essa live, parabéns Paralelo. A Lilian Ney complementa dizendo, Titãs, na música que fez eu me apaixonar por eles, dizia, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A arte não pode ser privilégio de alguns, mas de todos e todas, né? A Lara Bittencourt diz que também está acompanhando. O Lori Nelson nos traz ali a questão da verba, né? A verba de 3 bilhões, no comentário do Lori, ele diz, essa verba vem do Fundo Nacional de Cultura, desde o governo Temer estava trancado, não era liberado. Até acho que a gente pode trazer essa atualização, que a gente ficou sabendo que, acho que mais uma conquista e mais uma questão para a gente comemorar, né, que a verba acabou saindo do Tesouro Nacional, né, que é títulos do Tesouro Nacional. E que a gente sabe que o mercado financeiro preserva muito e tem uma prioridade aí nessa verba,
e a gente conseguiu, com toda essa articulação e com toda essa movimentação, fazer com que essa verba, que geralmente é direcionada aí para o mercado financeiro, tenha sido destinada para a cultura, né? Kátia Moreira ainda diz, muito bem esclarecido, Miguel. Paula Liaroma, colega também no Conselho, diz satisfação em ver os companheiros do Conselho Municipal de Política Cultural participando do Paralelo. Arthur Salles nos diz, muito esclarecedora a fala do Miguel. Como ele mesmo citou, muitos de nós nos agarramos no auxílio emergencial dentro da ideia de sermos autônomos, mas ainda existem muitos artistas desamparados por terem sido indeferidos, né? Torço para que todos fiquem por dentro dessas informações. O Márcio Oliveira, nosso colega aqui no Paralelo, jornalista aí da Aptafurg, diz, uma lei que foi proposta e bancada pela esquerda brasileira. Aqui ouvindo e assistindo essa ótima discussão, parabéns pelo debate. A Lilian ainda contribui, dizendo, ótima a ideia de voltarmos para continuar discutindo sobre um tema tão importante. Tá? O Marlon Brito reafirma que o teatro está firme aqui, está firme mesmo, Marlon, coisa linda ver tanta gente do teatro aqui também. E vou trazer aí mais duas contribuições. O Arthur Salles nos diz, fazem pouco da nossa cultura, mas esquecem que nos finais de semana são a nós que eles procuram para aliviar a tensão da semana de trabalho estressante. Hipocrisia. Se não fosse por nós, todos, se, eu não sei, acho que daqui a pouco o corretor acabou... enfim, se não fosse por nós, não teria salvação. Acho que é isso que tu quis dizer, todos né? Se matariam, todos se matariam. Todos se matariam, é isso. Viva a cultura. E o Vinícius Rocha, também integrante do Conselho, ele diz, salve Deca, um abraço Débora, Miguel e Ricardo, um salve a companheiras e companheiros do Conselho Municipal de Política Cultural, tema extremamente importante sendo debatido. Precisamos fortalecer a cultura na cidade do Rio Grande, para que estejamos preparados para a chegada dos recursos e dos editais que virão. E para isso é necessária a organização das bases de todos os segmentos, setores da cultura local e todas e todos os trabalhadores da cultura. Não é esmola, é um direito dos trabalhadores da cultura. Ainda tem uma continuação no comentário dele, que aqui para a gente não aparece. Na sequência eu abro ali na página do Facebook, mas já quero passar... não sei se a Débora quer trazer um pouco, Débora, tu ainda não falou, gostaríamos aqui de te ouvir, e peço para vocês, para que a gente ressalte também a importância do cadastro. Rio Grande é um dos poucos municípios, penso que agora a gente já tem mais exemplos, né, outros municípios se mobilizando nos seus cadastros, mas Rio Grande já está, faz algum tempo, trabalhando nesse mapeamento cultural, né, no cadastramento, e a importância é fundamental, né? Penso que tudo começa no cadastro, para a gente poder pensar nos recursos, editais, auxílios, a gente primeiro precisa entender a importância desse cadastro, né? Então, não sei se a Débora já quer tocar nisso, e depois fiquem muito à vontade para falar, tá? Boa tarde, né, a todos. É sempre um prazer a gente se encontrar, mesmo que virtualmente, mas ver os rostos, né, ler os comentários, ver tanta gente querida que a gente admira tanto e que às vezes nesse momento, né, de distanciamento físico a gente não consegue encontrar tanto quanto eu gostaria. Mas que bom que a gente está aqui, eu agradeço, né, a oportunidade que hoje a universidade tem me dado de participar do conselho, de aprender junto com vocês, com o Ricardo, com o Miguel, né, e com todos os outros conselheiros que são sempre muito presentes, né, e que nas trocas das nossas reuniões semanais, por vezes cansados já às 8 da noite, 8h30, né, mas num compromisso muito grande de estudar, de compreender esse movimento, né, histórico que a gente está vivendo, de uma lei que tem um caráter social e humano muito forte, né, e de uma lei que emerge de uma discussão que não é de agora, né, num momento tão importante, nesse momento de pandemia, mas de uma lei que é resultado de muito encontro, de muita conferência, de muita manifestação dos artistas e dos agentes culturais. O que a gente percebe, né? A lei ela delimita algumas coisas, como quem pode receber, ela delimita os percentuais, né? Quanto que vai para a emergência, para a questão mais individual, quanto que vai para os espaços, um mínimo para edital, mas a lei ela não engessa em momento algum como fazer, né?
como esse recurso tem que ser aplicado, quais são os critérios. É uma lei que permite uma construção e da importância do Conselho e da importância de termos um espaço que a gente pode estar construindo isso. Então, eu vejo já muitos movimentos aí das setoriais, as pessoas vêm começando a conversar, a necessidade da informação chegar nos artistas, isso já vem sendo colocado em diferentes espaços, né? Mas, nesse momento, a gente também, enquanto Conselho, está nesse processo de construção de um plano de ação, né? O Conselho tem um GT, que é um grupo de trabalho, que vai construir um plano de ação que vai criar esses critérios, essas formas de acesso e vai distribuir da melhor forma possível os percentuais que ficarem sob responsabilidade do município. Mas, para isso, né, a gente está no momento hoje que o mais importante é o cadastro, porque é através do cadastro que a gente vai ter o mapeamento, né, das características da cultura, da característica dos nossos agentes culturais e artistas do município, para que a gente possa, através desse olhar sobre vocês, desse olhar sobre a comunidade artística, sobre o setor cultural, vir pensando que critérios, né? O cadastro vai nos permitir ter mais contextualização da situação da cultura em Rio Grande, para que a gente possa pensar critérios justos, e eu vejo uma preocupação muito grande ali no Conselho de que a informação do cadastro chegue de forma muito potente a todos e todas, né? Então, quem já sabe, que possa auxiliar, onde a gente pode acessar esse cadastro, né? Esse cadastro hoje ele está na página da Prefeitura, a gente também, o Conselho Municipal de Políticas Culturais, tem uma página no Facebook, ali na página do Facebook tem uma matéria que remete lá para o cadastro, né? É um cadastro pelo Google, simples de ser preenchido, ele pode ser preenchido por outra pessoa que não o próprio artista, então se a gente conhece alguém que tem mais dificuldade de acessar a internet e a gente consegue telefonar ou consegue ter um contato mesmo que não presencial para esse artista, para esse agente cultural, a gente pode auxiliar e cadastrar essa pessoa, né? Então, acho que é um momento que o coletivo precisa estar muito forte, muito unido, né? Que a gente precisa olhar o todo, né? Olhar as particularidades de cada um, olhar as demandas que cada espaço tem pela sua história, pela sua trajetória, pela ausência que a gente tem de recursos, de investimento de recursos na cultura, a gente tem, então, muitas demandas para dar conta, né? Eu desejo, e sei que falo isso em nome do Conselho, que não seja uma experiência, né, mas que seja a primeira de muitas que virão, e que isso não depende só do Conselho, não depende só do Executivo, né, depende de todos nós, depende do compromisso que todo o setor, né, que todo o setor cultural do município vai ter, não só na busca por acessar o recurso, mas do retorno que a gente vai estar dando com esse recurso nas mãos. Né, eu acho que a gente precisa mostrar para a sociedade, sim, o valor e o nosso compromisso com essa política pública que está sendo investida no setor cultural, que é de direito, que não é a favor, mas que precisa, sim, eu gosto muito de uma frase que a gente, às vezes, olha muito para as ausências e não enxerga as presenças, né? E acho que esse momento de distanciamento físico, esse momento de pandemia, é um momento que vem mostrando muito a presença da arte e da cultura, como a gente já vinha sinalizando ali pelo Miguel, como já falou tantos outros artistas e colegas aqui no bate-papo, né? O quanto a gente tem se feito presente. Então, nada mais justo do que a gente qualificar essa presença e ter esse retorno financeiro, porque são, sim, trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Então, não esqueçam de fazer o cadastro, de divulgar o cadastro, ele é simples, né? E qualquer dúvida, a nossa página ali tem mensagem, tem um e-mail, pode entrar em contato também com o Conselho, que a gente está aqui com esse compromisso de estar, à medida do possível, auxiliando todos os colegas aí da cultura. Né? Lembrando que a gente ainda está num momento muito inicial, né, a gente tem o cadastro ainda como uma certeza que esse é o início, e a gente também, enquanto Conselho, vai construir espaços de escuta, né, encontro com as setoriais, acho que vocês já vêm construindo um movimento de encontro que é super importante, e é uma das grandes potências dessa lei, a capacidade que ela nos trouxe de encontrar, de fazer com que as pessoas voltem a se falar, voltem a conversar, mesmo com essas outras tecnologias aqui, né, mas que nos permite, sim, o espaço da escuta, né. Débora, eu vou trazer, eu consegui abrir no Facebook a continuação do comentário do Vinícius, que é extremamente importante, né? O Vinícius nos traz que não é esmola, né? É um direito dos trabalhadores da cultura
E aí ele ainda diz, a solução é coletiva, e também a solução está no coletivo. Aí ele traz uma citação, que eu me organizando posso desorganizar, que eu desorganizando posso me organizar. Abraços. E aí, na sequência, a gente tem ali o comentário da Raquel Valério. A Raquel diz, xaropinho tá, saudades. E a Raquel diz ainda, né, só gente bonita por fora e por dentro, contem comigo, tamo junto. A gente tem muitos comentários ali e é muito bom ver isso, essa interação. A Paula Liaroma, a Paula colocou nos comentários também o link para o cadastro, tá? E que é algo que a gente está difundindo, o Cristiano comentou também, estamos compartilhando para todos também, e essa é a importância, né, de que a gente consiga levar esse cadastramento para o máximo de pessoas envolvidas com o fazer cultural possível, né? O Ricardo, não sei se tu quer trazer isso, tem se feito um trabalho, uma intensificação de possibilidades, né? Como é que a gente pode alcançar, né, através das mídias, através de conversa com outros coletivos, conselhos, enfim. E se tu tiver aí para atualizar para a gente uma ideia de mais ou menos quantas pessoas cadastradas a gente tem, a gente sabe que está subindo a cada dia, que bom que está subindo a cada dia, né? Então, se tu quiser trazer um pouquinho para a gente. Perfeito. Bom, primeiro, corroborar com tudo que foi dito, assim, a questão do conselho tem sido fundamental, o encontro, a discussão, o debate, a participação da gestão e da sociedade civil, é um exemplo muito gratificante, levando em consideração que no estado do Rio Grande do Sul, seus 497 municípios, não chega a 30 municípios que estão estruturados com esse tipo de debate. E, por óbvio, um município que tem essa discussão, ele vai ser muito mais reflexivo, muito mais crítico na distribuição desse recurso, na descentralização, naquilo que a gente já vem trabalhando há muito tempo, bom, nós não temos política do balcão, nossa política é contemplar a cadeia toda. É bem colocado quando se diz que a cultura não é meramente um adereço, um ornamento ou simplesmente um lazer. Cultura é um vetor de desenvolvimento social e econômico, um vetor econômico, porque quando tu distribui esses recursos, quando tu faz a geração de renda a partir da cultura, tu alimenta outra cadeia, essa cadeia do turismo, a cadeia econômica. Então, é um investimento sempre na cultura. Voltando à questão do cadastro, é fundamental o cadastro, porque o cadastro nos dá um diagnóstico, né? E a lei tem para isso, inclusive, para deixar legados. Assim. Nós teremos, com certeza, um cadastro nacional de todos os artistas, não só os artistas, mas os trabalhadores da cultura. Porque a lei prevê que isso não chegue só naquele que está em cima do palco. Também aquele que trabalha com a iluminação, com sonorização, com a estrutura, que movimenta toda a cadeia, que faz com que o palco seja elevado e se apresente para a plateia, esse trabalhador está inserido. Então, acho importante salientar os 3 itens que o Miguel já trouxe, mas que a lei define muito claro quem são os contemplados. A renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras, no valor de R$600 mensais, poderão ser contemplados, por isso o cadastro é importante. O subsídio aos espaços culturais, as entidades, associações comunitárias que trabalham com a cultura, é importante que se cadastre o seu espaço, a sua entidade, ainda que não seja física, não tenha uma sede como física, mas seja reconhecido como uma atividade cultural que já existe há muito tempo. E, por fim, um pouco que a Débora falou também, nós temos um grupo de trabalho que vai trabalhar com os percentuais. Então, nós precisamos, no reconhecimento do cadastro, onde nós vamos trabalhar, com que percentuais, porque esse item nos possibilita abrir editais, nos possibilita abrir chamadas públicas, premiações para os artistas, para as entidades, e é importante, porque o cadastro que vai nos dar esse panorama, o cadastro que vai mostrar esse cenário, e a partir daí nós queremos a Secretaria de Cultura, o Conselho, utilizar esse recurso da maneira melhor possível, que contemple a toda a cadeia, que não fique nenhum trabalhador, trabalhadora da cultura sem ser atingido por essa grande rede de recursos. A lei diz, inclusive, que tem que devolver se tu não utilizar.
Então, nós utilizar todo o recurso da maneira mais responsável, mais digna, maneira mais responsável por todo o movimento que nós estamos construindo coletivamente e mostrar para a sociedade que, bem usado o recurso, é importante garantir a permanência dessa lei no orçamento da União, porque é isso que é importante. Nós precisamos mostrar que tem utilização, que tem muita gente que precisa, mas que isso é um ganho para a sociedade, que isso é um ganho para a nossa comunidade. E aí sim, através do movimento quando o movimento é social, é de baixo, orientado pelas bases, não tem quem investe, não tem quem... Então, é garantir o recurso que vai ser para o orçamento da União e que, a partir daí, isso é que vai ser utilizado permanente, distribuindo para os estados e para os municípios. Então, o cadastro é fundamental, nós estamos incentivando que todo mundo se cadastre. O cadastro é importante, nós estamos trabalhando também, porque se tem uma ideia da centralização, o cadastro chegue nas periferias, nos bairros e no interior do município, porque tem muita gente que faz cultura, e fazer cultura é o modo de fazer, é o seu saber, é o seu conhecimento, não é só a apresentação artística, musical ou de teatro, também o artesão, que às vezes não se reconhece, é importante estar fazendo o cadastro. Nós estamos também trabalhando com o que chamamos aí da busca ativa, ou seja, quem souber de uma informação, entre em contato com a secretaria, entre com o conselho, porque nós queremos cadastrar o sebo. Tem muita gente que a gente conhece que trabalha com sebo na rua, nas feiras livres, as feiras de arte e artesanato, todos esses movimentos que fazem a cultura girar. É importante que tenham essa consciência desse cadastro para que nós possamos, após a validação do conselho, que é quem vai reconhecer esse cadastro, né, apesar em que pese as certidões precisam ser colocadas ali no formulário, como um pequeno histórico, como uma comprovação da sua ação, a partir desse cadastro que nós vamos estar implementando, talvez, a maior política da cultura no país, no estado e no município do Rio Grande. Ricardo, rapidamente, são 3h47, nós temos aqui... Pena que é só 1 hora, né? Pois vice, nós temos aqui mais alguns comentários, tá? Ó, a Débora voltou. Essas conexões, né? A Mari diz ainda, ó, é importante os agentes culturais também contribuírem para que esse cadastro chegue a todos. Estamos nessa missão juntos. A Ingrid diz, nós artistas queremos também ajudar a construir os passos de distribuição da Lei Aldir Blanc. Maria de Lourdes Lose dá boa tarde a todas e todos. O Márcio Oliveira reforça, né, a Paula Liaroma havia colocado o link, né, do formulário, e o Márcio reforça, traz a notícia até para contextualizar, tá ali nos comentários, para quem quiser dar uma olhada, compartilhar. A Raquel Valério também traz, ó, quando vai ter uma reunião aberta no Zoom para participarmos e conversarmos sobre isso tudo? É uma questão que vem nos acompanhando já faz um bom tempo, né? Deixa eu fazer uma colocação também, né? Rapidamente, só mais 2 comentários. Darlene Pereira, dá boa tarde, queridos. E a Paula Liaroma reforça a página do Conselho Municipal de Política Cultural no Face, colocou o link ali também. Fala, Ricardo. Não, era exatamente isso, assim, o quanto a lei faz bem e esse movimento do encontro, né? As próprias setoriais estão se organizando para proporem atividades e propostas. Então, é importante que cada segmento, cada artista que tiver no seu segmento, se achar na sua setorial, na sua manifestação, se encontre com o outro, procure as organizações, os encontros que estão sendo feitos para juntos construir, inclusive, demandas para trazerem para a gestão e para o conselho, para que nós possamos, então, elaborar melhor plano de ação. Eu acho que conexão, Ricardo. Fala, Débora. Eu acho que é importante dizer que, por mais que pareça que tem um trabalho que está lento, né, a lei foi sancionada e algumas coisas ficaram em acordo. Então, algumas definições, acho que foi ontem que o pessoal começou a conseguir ter mais certeza.
Então, a gente não podia fazer uma discussão inicial, colocar para o grupo, começar a fazer o processo de escuta, sem que algumas definições fossem esclarecidas, né? Como o que cabe ao Estado, o que cabe ao município. Então, a gente vai partir para essa conversa e para esse processo de escuta nesse momento, porque é o momento que já está mais estável as discussões, as definições já estão mais claras, né? Então, acho que tem esse movimento que é de maturação do processo, né? O Conselho já está lá nas nossas demandas, a gente construir reuniões do Conselho com as diferentes setoriais, mas a importância das setoriais já virem dialogando, já virem conversando, para que a gente possa ganhar tempo. Quando chegar no Conselho, já chegar com uma ideia, com uma proposta um pouco mais organizada, né? Mas não pensem que isso já não está sendo pensado, que a gente não tem muita vontade de fazer isso, porque o Conselho já vem manifestando essa necessidade há bastante tempo, né? Mas a gente realmente precisava desse tempo, desses acordos, desses encaminhamentos mais pactuados mesmo, para que a gente possa fazer uma conversa mais efetiva. Essa é uma informação, essa é uma informação muito importante, assim, porque aquele processo que eu descrevi no início, da aprovação, da sanção, da medida provisória que disponibiliza o recurso, ou seja, o recurso ainda falta a regulamentação da lei em nível federal, que essa regulamentação é que vai dizer como é que serão aplicados os municípios e quais as competências do Estado e dos municípios. Então, esse é um pouco que a Débora se refere, que nós estamos aguardando para definir o nosso regramento, a nossa regulamentação local, para partir para a escuta e algumas definições das demandas. E se entende, não tem como não entender, né, que, enfim, quem está parado, quem tem fome, seja do que for, né, fome física, fome da alma, fome do fazer, tem pressa, né, mas acho que é importante, sim, a gente trazer essas questões. Tem a regulamentação nacional, ela está sendo finalizada, né, a gente ainda tem uma regulamentação em âmbito estadual, aí vem para municipal, mas Rio Grande está se organizando, trabalhando, não está esperando, né? Então, isso é muito importante. E penso que é importante também trazer essa questão, porque tem muitos grupos, movimentos, né, artistas de modo geral, agentes culturais de modo geral, se organizando, independente, né, do conselho ou da administração municipal, se organizando para entender isso melhor e para, enfim, estar organizado no momento que esse recurso vier. E isso é extremamente importante, né? Penso que para qualquer agente cultural, seja da gestão municipal, seja do conselho, da universidade, né? Enfim, para qualquer pessoa que trabalha nas políticas públicas de cultura, ver movimentações da sociedade civil é um alento, né? Nos enche de esperança. Então, acho que é importante a gente ressaltar a importância, né, desses movimentos e grupos que estão se estruturando aí no município. A gente tem 7 minutinhos. Miguel Isolde, fala com a gente. Então, eu vou falar, né? Já que me pedem, eu falo. É importante, eu li ali que a Mari colocou sobre a pessoa que recebeu o primeiro auxílio com o CNPJ, né? O CNPJ ou o CPF, ele não pode ter sombreamento, que eles estão falando sobre isso. A pessoa receber 2 vezes o mesmo benefício, ou o benefício ele se contrapor. A verdade é o seguinte, o que acontece, né? E a Ingrid coloca ali também de que maneira pode ser feito o cadastro. Pode ser feito o cadastro um coletivo, com CNPJ ou sem CNPJ, pode ser um coletivo que não tenha CNPJ, né? Ou pessoa física, né? Artista de qualquer natureza, né? Eu sou costureira de roupa de banda de baile, pronto, tá lá, ela é costureira, ela pode se cadastrar lá. É bom o pessoal ficar bem atento e já começar a pensar, né, em escrever projeto, porque vai ter 20% ou talvez mais
isso vai depender da nossa demanda, o Ricardo pode, inclusive, falar, eu vou tentar ser bem breve. Esses editais de prêmios, ajuda emergencial de aquisição de bens, ou chamadas públicas, ou editais, vai ser muito importante, porque nós vamos definir, conforme a demanda, nós vamos definir quais são os valores de cada prêmio ou edital, né? Nós vamos ter que cabe ao município R$1.400.000, né? Desses R$1.400.000, fica 280, eu acho que para editais e prêmios, né? E para ajuda emergencial para espaços culturais, né? Existe uma resistência, né, do Ministério lá sobre CNPJ. Eles só querem dar ajuda para as pessoas que têm CNPJ ativo, né? E a luta da comissão que está discutindo com o pessoal do Ministério é que não seja assim, que um espaço informal que não tenha CNPJ, mas comprove a Constituição, as suas atividades em 2 anos, ele pode ser contemplado o seu espaço cultural. Por exemplo, vamos dar um espaço, por exemplo, Camarim, ele não tem 2 anos, né? Mas ele é um espaço cultural reconhecido, né? Ou tem 2 anos, enfim, mas não tem CNPJ, né? Nós vamos ter que ter bem claro isso, senão nós vamos ter que lutar, né, para colocar esse recurso que não está dentro da ajuda do espaço em editais de prêmios e aquisição de bens. É mais ou menos isso. Eu acho que o Ricardo pode complementar, porque talvez eu tenha sido um pouco meio confuso na minha explicação. Não, eu volto a dizer, o cadastro é fundamental para isso. É a partir do cadastro que nós vamos organizar o plano de ação e com as várias demandas, porque também tem que esperar a regulamentação, porque se a competência da renda emergencial fica dada, nós temos mais recursos para investir no item 2 e o item 3, que são os espaços culturais e os prêmios e chamadas públicas e editais. Então, temos que aguardar, depois temos que verificar o cadastro, e a partir daí, sim, tem o grupo GT que já está trabalhando para essas definições, e eu acredito muito naquilo que eu disse anteriormente. Nós vamos fazer um trabalho muito responsável, muito meticuloso, muito sério, e contemplando a todos de uma maneira ou de outra, né? Mesmo que tenha recebido, não possa receber a renda emergencial, porque recebe um auxílio emergencial ou recebe um outro programa do governo federal, ele poderá participar de ser contemplado pelos editais. Então, é isso que nós queremos organizar, essa é a preocupação do Conselho, e volto a frisar, né? O Conselho tem tido um trabalho muito de reconhecimento, tem que fazer justiça ao Conselho, porque não faz ser voluntário todas as semanas, depois de um dia de trabalho cansativo, está participando da construção, né, de um processo que é tão rico, mas que é desafiador também. Então, eu quero aqui já de antemão comentar todos os membros do Conselho que têm participado ativamente, e isso nos dá uma responsabilidade, mas nos dá certeza também. Quando não estamos sós, nós construímos com mais certeza, com mais garantia, com mais responsabilidade. Embora nós tenhamos algumas divergências, é na convergência que nós avançamos, né? Então, aqui eu quero deixar de público esse reconhecimento e saudar a todos que estiveram por aqui hoje, mandando suas mensagens, suas colaborações. Eu vi que a Darlene mandou. A Darlene foi a pessoa que, em Rio Grande, primeira vez eu tive contato com a cultura. Ela era pró-reitora de Extensão e Cultura da universidade, onde trabalhava o Miguel, e a partir daí conheci o Miguel, começamos a trabalhar juntos também em várias ações, como feiras do livro, projetos de pontos de cultura, que na ocasião o governo do estado não quis pactuar com o governo federal, e o governo federal pactuou, o Ministério da Cultura, com a universidade, e a partir daí estabeleceu-se uma rede de 16 pontos de cultura da região. Então é uma trajetória, todos nós temos uma caminhada aí, e a certeza de que nós temos uma caminhada maior ainda pela frente para consolidar cada vez mais as políticas culturais. Nós consolidamos um pouco aqui, o Procultura é um exemplo disso, nós
oriundo do Fundo Municipal de Cultura, nós conseguimos selecionar 10 projetos para a cultura. É outro desafio também, manter ano a ano um projeto que garanta o fomento e a fruição da cultura em nível local, mas é nisso que nós trabalhamos, né? Nós trabalhamos cada vez mais para ter uma política permanente de Estado, que passe de geração para geração e para além das gestões. Olha aqui, rapidamente, a gente fechou 4 horas, se vocês quiserem trazer mais alguma informação, a gente pode passar uns minutinhos aqui, a gente não tem aquele cuidado necessário, né, de contemplar toda a grade de programação das emissoras, da FURG FM, FURG TV, então a gente sempre corria com o paralelo, porque tinha outros programas depois, mas enfim, com a questão até da estabilidade da internet, a gente não consegue passar muito, tá? A gente tem algumas dúvidas ali, o que eu sugiro, tá? A Mari disse, mais 1 hora de programa precisamos, e precisamos mesmo, né? Por isso que até propus, quem sabe, a gente pensar em algo para outra semana, enfim, a gente também monta um quebra-cabeça aqui no paralelo para tentar fazer caber 5 dias em 2, que é o que a gente tem conseguido fazer aí de lives, né? Mas o Cristiano traz uma dúvida, né? Se o espaço receber como CNPJ não poderá participar de editais, acho até que o Ricardo, não sei se foi antes da fala do Ricardo, mas o Ricardo acho que chegou a trazer isso, né? E até acho que é importante ressaltar que nesse momento a gente ainda não consegue dar certezas nas respostas, por quê? Porque a gente precisa desse decreto nacional, né, da regulamentação assinada. O que a gente tem são atualizações do que tem sido pactuado nas conversas, né, lá do Ministério do Turismo com as representações. Mas até esse decreto estar assinado e publicado, a gente não tem a certeza de nada, né? E é em âmbito federal que isso está sendo definido, né? Então a gente ainda precisa, infelizmente, esperar um pouco mais. Acredito que até o início da semana que vem, Ricardo, não sei se tu tem mais alguma atualização, mas acho que início da semana que vem, conforme informações, semana que vem sai o decreto. E é isso, né? Tudo está se encaminhando para que a gente consiga, sim, essa possibilidade de participar de editais, sendo aí do auxílio para subsídio ou renda para a pessoa física, mas a gente precisa ter essa regulamentação na mão para poder dar certezas, né? Para poder conversar. Ok, tá, isso aqui. E agora, o que a gente faz no município, né? E aí fazer uma escuta muito ampla, mas para isso a gente precisa ter essa regulamentação nacional. Eu acho que é isso, né? Perfeito. Miguel. Embora eu ache que esses 3 mecanismos, eles não se sobrepõem. Por exemplo, se a pessoa receber auxílio emergencial, ela não está impossibilitada de participar de um edital, de prêmio, seja lá, ou chamada pública. Assim como eu acho, quer dizer, isso nós vamos ver no decorrer, mas quem recebeu, tem um espaço cultural, recebeu de 3 a 10 mil reais de auxílio de manutenção dos espaços, né? Porque isso aí é uma coisa que a pessoa vai precisar para pagar a luz, pagar né? Alugou o espaço, tem que pagar a mensalidade daquele espaço ali, isso é uma coisa, né? Eu acho que os editais não impedem que a pessoa tenha um espaço cultural e que participe do edital. Isso nós vamos ver no decorrer, mas eu acho que até o Ricardo pode explicar melhor sobre isso, né? A única coisa que está muito claro é que não pode haver sombreamento, ou seja, tu não pode receber 2 vezes no mesmo item, pelo Estado e pelo município. Isso está definido. Quanto à questão, é sim possível, mas é melhor a gente ter uma informação mais clara no decorrer aí, num outro programa do Paralelo 30. Uma coisa é a gente dizer o que a gente quer, o que a gente espera. Outra coisa é trabalhar com uma possível frustração ou não, né, do que vai ser regulamentado em âmbito nacional. Acho que a gente tem tido vitórias surpreendentes, né? E essas vitórias surpreendentes em âmbito nacional certamente são frutos
de toda a movimentação de gestores, legisladores, sociedade civil, com essa pressão, com essa organização que a gente consegue tirar os resultados de lá. Então, olha aqui, gente, 4 horas, 5 minutos, eu vou trazer aqui algo que o Rafa me mandou. O Rafa está com a gente, tá? O Rafa nos botou no ar, ele está nos bastidores, e inclusive ele acompanhou algo que também é um feito histórico aqui, desde que a gente começou em maio as lives do Paralelo. Nós chegamos a 49 pessoas ao mesmo tempo assistindo, tá? Que não havíamos chegado nesse número ainda. A gente tem tido uma média de 20, no máximo 30 pessoas ao mesmo tempo, e isso tem nos dado aí, em 2, 3 dias, mais de 1.000 visualizações das lives. Então, agora, na sequência, a gente vai acompanhar esse resultado, e que bom, acho que isso mostra a importância da gente estar conversando publicamente. Rio Grande acho que um espaço de muitas manifestações culturais, que pede, né, por esse tipo de diálogo, por esse tipo de organização, de movimentação, e penso que a nossa audiência de hoje só mostra isso, né, o quanto Rio Grande quer falar sobre cultura. Miguel Isolde está com o violão na mão, e eu acho que isso é um ótimo sinal. Tem que liberar o teu microfone. Na verdade é o seguinte, bom, já que tem um monte de artista lá, é uma música minha do Ângelo, só o finalzinho eu gostaria de colocar. Posso te propor uma coisa? Grande que não era Rio. Não, eu quero propor assim, então, já que acabei de... Eita, já que acabei de 2 vezes te interrompendo, Miguel, o que eu quero propor? Eu já vou fechar o programa aqui, agradecer a audiência de todos e todas. Essa live fica salva na página, e a gente vai encerrar ouvindo, assistindo Miguel Isolde, e terça-feira que vem a gente volta com mais Paralelo 30. Canário da Terra, mas eu só vou dizer as últimas frases, que eu acho bem significativas. Rio Grande era tão grande que não era rio, e nem tão grande era que ocupasse o sul inteiro. Mas era coisa maravilhosa, era uma pedra preciosa. Mas era coisa maravilhosa, era uma pedra preciosa. Oh!